nesse dia 13 de julho de 2025. Já estamos, né, na metade do ano e aqui estamos juntos para agradecer ao Senhor. E só temos mesmo, como diz o salmista Davi, dizendo assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Nós não temos palavra, irmãos. Que darei? Falta palavras. Por estarmos louvando, exaltando a este Criador. E hoje nós estaremos, né, como esse mês, falando sobre dons espirituais, e nós queremos, né, trazer para os nossos irmãos, já foi feita a leitura, né, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. Então nós vemos ali, né, a palavra do Senhor trazida pelo apóstolo Paulo, né, a igreja. Nós já no primeiro sábado nós aprendemos que a igreja de Corinto, ela tinha tudo que necessitava, tudo. Os dons espirituais, o Espírito Santo, e faltava algo para ser, né, concluído. E aqui nós vemos agora também para nossos dias, também não é diferente. Essa mesma mensagem que foi dada à igreja de Corinto, ela está trazendo para nós também no dia de hoje. Será o que está nos faltando no dia de hoje? O que está faltando para a igreja para que nós possamos viver em novidade de vida? E aqui nós vemos a leitura, e essa base que traz para nós o dons. O que é dom? É um presente, como nós ouvimos ontem também, é um presente de Deus que Ele dá para a sua igreja. Eu, como igreja, eu preciso agora fazer o quê? A buscar o discernimento para que nós possamos entender qual é o meu dom. Qual é o seu dom? O que Deus tem proposto para você através da sua busca, através da sua dedicação. Então nós vamos aprender sobre essa palavra. Primeiro, a unidade. Unidade dos dons. O que é unidade? Será que é um? Então nós vemos que a unidade dos dons, depois de pequeno comentário, examina o primeiro que. A unidade dos dons, uma unidade fonte e propósito. Dons da palavra, que significa graça. A graça de Deus é estendida aos seus filhos, e nós aqui estamos para dizer: graças te dou, ó Pai. Então nós vemos em todo momento somente agradecer ao Senhor por este momento de gratidão ao Senhor. Então nós vemos que a unidade é unidade fonte, propósito, dons da palavra, graça tem sido traduzido para dons espirituais. Então nós vemos essa unidade, ela tem traduzido também como dons espirituais, graça. E essa graça é um dom imerecível. Nós não merecíamos ter este dom, principalmente a salvação. Mas Jesus Cristo, né, decidiu a dar a sua vida em resgate a mim, em resgate a você. E nós vemos hoje, né, essa graça chegando até nós. Então nós vemos primeiro sido traduzido para os dons espirituais do ponto de vista, o Espírito Santo, e são dons. Então, e nós vemos agora, segundo lugar, do Senhor. Então, nós vemos, ela não é diretamente do homem, mas ela vem diretamente do Pai, descendo para todos aqueles que buscam clarear a sua mente, a busca do Espírito Santo, a busca dos dons. Então, nós vemos, é uma prática de nós buscarmos aquilo que a igreja está necessitando. Deus pode usar a cada um, pode. Né? No momento certo, Ele está usando os seus filhos, seja no discernimento, mas nós vemos aqui que traz para nós o que? Essa unidade do propósito, daquilo que nós, da igreja, estamos buscando. Então, cada um tem o seu dom.
E esse dom não é merecido, mas nós vemos, esse é de graça, Deus nos dá para que a igreja de Cristo ela possa prosseguir avante. Então, nós vemos que é o Espírito Santo, os dons do Senhor. E agora nós vemos também sobre o serviço. Mas o que é serviço? Será que é desse nós levantarmos no domingo de manhã, primeiro dia da semana, fazermos nossos afazeres de casa, fazermos também o nosso trabalho, aqueles que trabalham nas empresas, aqueles que trabalham autônomo, às vezes já começam no domingo. Irmãos, esse trabalho que está falando aqui não é na vida material, mas na vida espiritual. Então nós vemos, cada um de nós também temos esse serviço na igreja. Então nós vemos aqui para que nós possamos, como nós entoamos aqui os cânticos, nós vemos, tem pessoas, os jovens saem dos seus lares às 17 horas, para estar aqui louvando, apresentando a Deus o melhor seu trabalho, para que nós possamos, quando nós chegarmos às 19 horas aqui, nós possamos estar juntos com eles, agradecendo a Deus e louvando ao Senhor, e o Espírito Santo revestindo a sua igreja. Então nós vemos, este é o trabalho também dado através de um dom. Eu não tenho esse dom de cantar, né? Mas nós vemos que Deus tem dado a muitos este dom de louvar, de cantar, né? De fazer também os hinos, os cânticos. Então nós vemos a tradução, então nós vemos também o serviço também de tocar. Então nós vemos as pessoas que têm esse dom de tocar. É um serviço que ele vai estar fazendo para a casa do Senhor. Então nós vemos, só temos que juntos agradecer ao Senhor por Deus ter concedido também este dom aos jovens, aos nossos irmãos, para que nós possamos ser instruídos através dos louvores, através da dedicação. Então nós vemos serviço. Aí nós vamos voltar um pouquinho, muito tempo antes. Quando o povo de Israel estava marchando, saiu lá do Egito, Deus permitiu que ali o rei liberasse o povo para ir cultuar, não somente cultuar, mas herdar a terra de Canaã. E aqui nós vemos aqui que eles começam a caminhar. E Moisés resolvia toda a situação. Mas nós passados alguns anos, ele recebe a sua família. Jétro traz a sua esposa, traz os seus 2 filhos. Nós encontramos lá em Êxodo capítulo 18. Aí nós vemos agora que Jétro ele recebe a notícia onde que o povo de Israel estava ali alojado. E ele sai lá da sua casa, ele leva a sua esposa, os seus 2 filhos e vai atrás do seu genro. E lá ele se encontra. Aquela alegria, né? Então nós vemos ali no capítulo 18 de Êxodo, aí nós vemos que passa aquela tarde, quando amanhece o dia, a Bíblia nos traz isso. Quando amanhece o dia, né, Jétro, Moisés começa a mostrar para ele o que Deus começou a falar para ele o que Deus já tinha feito através deste povo, né, a saída do povo do Egito. Mas ele viu, mais tarde ele viu uma coisa diferente. Ele viu que estava uma fila muito grande. E essa fila, né, e Moisés já nem estava se alimentando mais, de tanta gente para atender. E nós vemos agora que Jétro entra, pede permissão para que ele pudesse entrar ali, e ele começa a conversar com Moisés. Ele vê toda a situação ali, ele chama o seu genro e fala assim, olha, as coisas podem mudar. Olha, está sendo uma carga muito grande para você. Esse serviço é muito grande para você. Olha, faz o seguinte. Você tem muita gente que você conhece. Você conhece todos. Mas você tem pessoas que destacam melhor. E chama essas pessoas e começa a dividir.
o trabalho. E você vai ver como que vai acontecer passo a passo para você. E Moisés acatou aquela palavra do seu sogro, e ele convoca as pessoas para auxiliar ele. Irmãos, o serviço dele diminuiu. Aí nós vemos agora que o seu próprio sogro diz para ele assim, olha, as coisas mais fáceis, eles podem resolver. E as coisas mais difíceis você pode resolver. Mas o que tem a isso? O que tem a ver com nós? Tem muita coisa. Nós somos 3 presbíteros aqui, e mais o pastor. Tem coisa que eu, presbítero, não posso resolver. Nem eu, nem o presbítero Wilson, e nem o presbítero Júnior. E nem os diáconos. Mas aqui nós temos um pastor, talvez não pode resolver também sozinho. Aí o que ele faz? Ele convoca a convenção, mas olha, eu estou com este papel e eu preciso da ajuda de vocês. Mas antes de ele convocar a convenção, ele chama nós e começamos a conversar. Se não podemos resolver aqui, não precisa ir para a convenção. Mas tem coisas que nem ele pode resolver e nem nós. Precisamos do quê? Da convenção. Então, são trabalhos, são serviços que repartidos. Então, por isso que nós vemos que tudo dá do quê? Através deste dom, do serviço espiritual. E aqui nós vemos agora que sai de quem? Essas realizações. Quando nós buscamos de Deus o discernimento daquilo que nós estamos precisando, seja no ministério, seja no trabalho realizado, nós buscamos de quem? Do Pai Todo-Poderoso. É Ele que nos dá este poder sobrenatural. Então nós vemos que o poder do Espírito Santo, através dos dons, é algo sobrenatural. Porque natural somos nós. E agora sobrenatural vem do alto. Por isso que o apóstolo Tiago diz assim, ó, tudo que vem do alto, descendo do Pai, das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Então nós vemos, este dom vem do alto. E aqui nós vemos agora que ela é concedida a cada um, distinguindo o quê? O dom do ofício. Aqui nós vemos em primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo diz assim, ó. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Olha, repetindo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Olha, então nós vemos os jovens que estão aprendendo, porque eles não, veja, a cada dia eles aprendem uma coisa. Aprende o quê? Né? A tocar melhor. Aprende uma música mais nova e demora tempo. Então nós vemos que eles têm que buscar de quê? Buscar de Deus a sua compreensão para que Deus possa dar. Então, por isso, cada um administra aos outros o dom como recebeu. Às vezes, eu não tenho este dom, vamos fazer comparação, de cuidar da portaria. Mas Deus faz com que tem outras pessoas que Ele pode capacitar em cuidar da portaria. Então, nós vemos cada um tem o seu dom como recebeu, como bons dispenseiros. Veja, outros têm o dom de quê? Olhar como é que está a ação social da igreja. Nem todos têm esse dom de cuidar do quê? Da dispensa da igreja. A ação social através da junta diaconal. Então, nós temos, veja, os ministérios da igreja para isso. Então, nós vemos, se nós não concordasse com aquilo que Jétro tinha trazido para o seu genro, né, Moisés, então nós vemos que, imagine agora, a Bíblia nos fala que Moisés morreu com 120 anos.
E ele morreu lúcido. Então imagine agora, se todo o trabalho tivesse no ombro dele ainda. Mas nós vemos quando ele começou a repartir, se tornou melhor para ele. Assim também para o pastor. Então nós vemos os ministérios é distribuído aqui através desse dom que Deus te deu, através do dom do serviço. Então cada um de nós temos essa. E o versículo 8 diz assim, então nós vemos de primeira carta aos Coríntios, nós vemos a primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, essa palavra sobre que nós já falamos. Agora nós vamos para o versículo 8, dizendo assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 12, versículo 8, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outros, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então nós vemos, cada um tem a sua função. Palavra da sabedoria. Essa palavra da sabedoria, ela se torna o quê? Ela pode ser usada agora. Deus pode dar sabedoria a alguém, porque ela é passageira. Ela não é permanecer, ela não permanece. Ela é passageira. Deus pode dar agora e Ele pode tirar também, naturalmente, o dom da sabedoria. Então nós vemos quem era o homem mais sábio. A palavra de Deus nos diz que Salomão era o homem mais sábio da face da terra. E alguns comentaristas dizem que não existiu somente Salomão, que era um homem que tinha muita sabedoria. Eles apresentam também outra pessoa que tinha muita sabedoria. Mas o que nos chama a atenção, a sabedoria de Salomão. O pedido que ele faz para Deus. Que ele não queria nem riqueza, nem muita riqueza, né? E nem muita pobreza. Mas que o Senhor desse necessário para que ele pudesse conduzir o povo. Então nós vemos, e Deus dá sabedoria para ele, e muitas pessoas vinham de outras províncias para quê? Para ver que não era somente o que o povo dizia, mas vinham ali para saber ver a grandeza do templo e ver também a grandeza da sabedoria de Salomão. Então nós vemos, e essa sabedoria que Deus tinha dado para Salomão, também foi passageira. E aqui nós vemos também que este dom que Deus traz para nós, o dom da sabedoria, como nós temos falado, Deus pode usar instantaneamente. Discernimentos de espírito. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ali na carta de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, nós vemos ali a pessoa que já fazia 3 dias que estava caminhando com eles e dizendo, esses são os filhos de Deus, esses são os homens de Deus, por período de 3 dias. Então nós vemos agora que Paulo, ele, naquele momento, Deus dá o discernimento para ele, o espírito de sabedoria, para que ele, o espírito de ciência, para que ele podia entender que aquele espírito que Deus estava dando para ele, para discernir que a pessoa que estava falando aquilo lá não era diretamente de Deus. Não era diretamente do Pai. Então nós vemos agora que Paulo, com essa autoridade, ele chama a atenção e expulsa aquele espírito maligno. Então nós vemos, são espíritos que Deus pode dar, como fala de sabedoria, ele pode dar instantaneamente e já logo também recolher. Provavelmente um dom temporário como o apostolado estava relacionado com a comunicação da sabedoria espiritual, tal como contida nas epístolas, foi necessária antigamente quando a igreja não possuía. A igreja não possuía ali os dons espirituais. Mas Deus dava também, ali naquele momento, o discernimento para eles entender. Como nós vemos lá em Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Então nós vemos, e cada um falava segundo a palavra que recebia.
E agora e a misericórdia? Será que nós somos misericordiosos? Então nós vemos o evangelista Mateus, aí nós vemos o Senhor Jesus Cristo, ele inicia falando sobre o Sermão da Montanha. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele traz para nós, Mateus capítulo 5, versículo 7, diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então nós vemos agora, bem-aventurados, versículo 7 também diz assim: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então nós vemos Jesus Cristo iniciando esse sermão da montanha, que vai até o capítulo 11, capítulo 10, capítulo 11. Então nós vemos agora que essa transformação sobre o sermão que traz para eles trazer o quê? O conhecimento. Então a sabedoria de Jesus Cristo traz para nós o discernimento, como nós podemos viver, principalmente a partir do versículo 2, a seguir diz, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que pobre está dizendo isso? Será que essas pessoas que andam mendigando? Não, irmãos, porque eu sou carente, eu era carente da graça de Cristo. Nós éramos pobres, porque não tínhamos conhecimento. Mas a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, e a fé ela vem agora trazer para nós como nós podemos conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E através de quê? Desse discernimento, através de que Jesus, vendo a multidão ao monte, subiu ao monte e assentando, se aproximando dele, os seus discípulos. E nós, como servos do Senhor, então nós vemos, aqui está dizendo sobre Jesus aplica o sermão da montanha, misericordiosos. O Salmo 18, versículo 25, ele traz também, através do salmista Davi, essa explicação. Como nós podemos viver, como eles viviam naquela época. Aqueles que põem em ação a piedade podem esperar a mesma misericórdia. Tanto da parte dos homens como de Deus. Limpos de coração. Lá o Salmo 18, versículo 25. Então nós vemos, essas são as palavras de compaixão. Então nós vemos, nós buscamos de Deus o conhecimento, o discernimento e o dom do trabalho. Agora, quando nós recebemos esse dom de misericórdia, eu preciso fazer o quê? A buscar. Será que eu estou tendo, como conhecendo as Escrituras, procurando conhecer as Escrituras, será que eu estou tendo misericórdia também de outras pessoas? Será que eu estou também, o meu testemunho também estou levando para as outras pessoas a reconhecer que eles são carentes também dessa misericórdia? Então nós vemos desde essa palavra a qualidade que leva a ter compaixão, sentimentos dolorosos pelas misérias de outros. Quantas pessoas aí nós vemos, às vezes até pessoas cristãs, para eles não tem sentido nenhum. Para eles, tanto faz, tanto fez. Como faz ontem, como faz hoje, para eles é natural. E para nós? Então nós vemos esse salmo de Davi, no capítulo 18. Se você quiser acompanhá-lo, né? Salmo 18, versículo 25. Nos diz a palavra do Senhor. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero. Então nós vemos, Deus está procurando o quê? Ele já procurou, ele já sabe quem é sincero e quem não é. E será que eu estou sendo sincero com o meu falar, com o nosso agir? Então nós vemos esse Salmo 18, ele traz para nós o quê? O cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos.
Nós não éramos merecedores, nós não somos merecedores. Mas a graça de Deus, como nós estamos falando sobre esse dom, né? Dom é graça. Essa graça que nós não pagamos, somente nos agradecemos. Então nós devemos ter essa graça através do perdão concedido. Quando nós confessamos ao Senhor, pedimos graça, pedimos perdão, Ele concede. Mas será que somente eu preciso do perdão de Cristo, que eu não estou vendo Ele, mas eu preciso também perdoar uns aos outros? Então nós vemos que não é fácil sermos perdoados e também pedir perdão. É somente com esta graça de Cristo faz com que nós regozijamos e se alegramos e pedimos ao Senhor que Ele nos ensina a perdoar. Então nós vemos, é o perdão concedido por mera bondade. Então nós vemos, essa bondade vem de quem? Aos que pedirem ser punidos. Então nós vemos quantas pessoas são punidas. Às vezes falta de perdão, né? Pessoas ficam doentes. Então nós vemos, no tempo antigo, era o seguinte, por isso que as pessoas falam que era olho por olho, dente por dente. Se a pessoa não perdoasse, ele já era levado pelo sinédrio, aí nós vimos, uns usavam punhal, até punhal, porque se eles não pedissem misericórdia, se não pedisse misericórdia, era morto. Então, quando pedia misericórdia, essa pessoa era concedida para eles a liberdade. Então, nós vemos, é como se eles tivessem vindo a cavalo, né? E passava ali, e a pessoa, se não usava de misericórdia, não pedisse misericórdia, era atacado. Então, essa misericórdia, por isso que Lamentações, no capítulo 3, diz assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então nós vemos, e agora? Socorro ou auxílio. Nós vemos bem, né? Quando Jesus Cristo, ele aplica ali, né, o bom samaritano, a palavra do bom samaritano. Eram pessoas que tinham conhecimento, que conhecia muito bem os livros do Antigo Testamento. E aqui nós vemos agora que parece, como nós vemos, Jesus disse, olha, ele começa a aplicar aquela parábola. E eles começaram a entender qual o significado daquela parábola que Jesus estava trazendo. Então, nós vemos parábola para que nós possamos compreender melhor. Será que, como nós vemos aqui agora, se nós abrirmos nossas escrituras, lá, para nós encerrarmos a nossa meditação nesta noite, 1 Coríntios, voltando à primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedades de línguas. Então nós vemos, nós às vezes socorremos alguém, como nós já falamos no início, né? Às vezes eu não tenho esse dom de socorrer alguém que está precisando, né, de um remédio. Talvez eu não sei a pessoa, como falar com a pessoa que está precisando de alimento, mas nós vemos dentro da igreja, nós temos isso. No domingo passado nós tivemos o quê? A feijoada. Eu não sei fazer, mas nós vemos Deus capacitou pessoas. Deus capacita pessoas para que pudessem fazer ali, trazer algo. Nós vemos no sábado à noite, aproximadamente 10, 12 pessoas trabalhando lá. Para quê? Sendo instruída para que a obra de Deus possa continuar.
Então, nós vemos, é através da realização, esse auxílio de tarefas, através do que da realização de tarefas, práticas que apoiam e suprem as necessidades de outros. Eu vim ali, você veio ali, porque nós necessitamos do alimento. Nós necessitamos do alimento. E esse alimento é cotidiano. Então nós vemos, Deus prepara, irmãos, tudo certo. Os dons espirituais. Aí nós vemos pessoas dizer que Deus tem 32 mil promessas. Não, irmãos. Deus tem muito mais. E nós possamos ter esse privilégio de buscar. Qual é o teu dom? Qual é o meu dom? Qual é essa graça que Cristo nos deu? Talvez eu não tenha este dom, mas eu posso interceder, eu posso orar por você, nós podemos orar por você, como nós estamos tendo culto de propósito, buscando essa graça, buscando a graça de Cristo. E nós vemos, irmãos, a paciência também não é para todos. O que quero dizer por isso? Nós estamos orando por uma pessoa. Todos sábados está tendo culto na sua casa. Há 16 anos, em cima de um leito, esperando a resposta. Agora, ontem nós tivemos, ontem à tarde lá, eu comecei a sentir, falei assim, olha, os pais chegando, ver um filho naquela situação, esperando de que um socorro. Ele está tendo socorro de todos os lados, do governo, né, dos hospitais. Está tendo também o socorro agora dos irmãos, buscando o que? Através da oração, para que Deus faça o de melhor para eles. Então nós vemos, Deus tem colocado você, Deus tem colocado a mim, para buscar o quê? Os dons, discernimentos, que dom eu tenho, que Deus tem para nós. Aqui nós vemos a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela traz para nós o desejo que nós precisamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos agracia com esta graça infinita. Feche os teus olhos. Começa a pensar. Qual é o dom que Deus tem dado para mim? Talvez você não tenha o dom de orar, mas você tem o dom de contribuir. Deus tem dado para você o dom da fé. Deus tem dado para você o dom que, principalmente a prática da fé, buscar o apoio de cada um. E Deus fará para você, suprindo as suas necessidades, e você poderá suprir também as necessidades dos outros. Maravilhoso, soberano Pai. Toda honra e toda glória pertence a Ti, Senhor. E nós possamos cada dia mais discernirmos, Senhor, que este dom, Senhor, Jesus querido, buscar este dom que Tu tem preparado para nós, meu Deus. Senhor, que Tu não dás, Senhor querido, oh Senhor, Tu não lança em rosto, Tu dá liberalmente, aquele que espera, aquele que busca o Senhor. E nesta noite, Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, já estamos ouvindo, Senhor, a quarta mensagem sobre os dons espirituais, meu Deus. E que nós possamos buscar o melhor, Senhor. O melhor que é o dom da fé, Senhor, Jesus querido. O dom de profetizar, Senhor. Meu Deus, mas principalmente o dom do amor, Jesus querido. Esse amor que nós precisamos buscar, Senhor. Um amor incomparável, Senhor, Jesus querido. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, para teu louvor, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Serviço, misericórdia ou socorro? Você se encaixa em um deles? Você está pronto para fazer a obra acontecer? Pronto para se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro?
e pronto para agir prontamente em favor do outro? Se um desses três ou uma dessas três coisas você faz, você está próximo de um desses dons, aos quais nós ouvimos aqui hoje. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos continuar nos colocando na presença do Senhor nosso Deus. Vamos estar orando e intercedendo uns pelos outros, sim. Apresentando, como foi dito aqui, os nossos pedidos de oração, apresentando ao Senhor, né, os nossos anseios e necessidades, apresentando ao Senhor nosso Deus os propósitos. Aí, quando a gente fala de propósito, né, qual foi o último propósito que você fez com o Senhor de alguma coisa que você necessita do Senhor? Qual foi a última coisa que você buscou e recebeu do Senhor? Quando nós buscamos, nós o recebemos. Quantas experiências nós já tivemos aqui neste lugar? E quantas ainda podemos ter? E a gente tem que aprender a ter as nossas experiências. As nossas próprias experiências. Então, se você ainda não teve uma experiência grande com o Senhor, ou faz tempo que você não tem, por que não fazer um propósito diante dele e dizer: Senhor, eu gostaria de ter uma experiência contigo, especial através do teu Espírito Santo, para que ele me mostre o meu dom. Senhor, eu gostaria de receber uma cura, quero receber um milagre, mas o que você precisa, o que você necessita do Senhor? Vamos ficar em pé? Nós vamos conversar com Deus. E se você está na sua campanha de propósito, vem para frente. Mas é já, é agora. Se você está na campanha de propósito, vem receber a tua oração. Se você quer iniciar uma campanha de propósito hoje por algo em especial para a sua vida, para você em particular, é hora de você iniciar o seu momento, né, com Deus, o seu propósito com o Senhor. Nós estaremos aqui orando. E eu reforço o pedido para que nós, enquanto que estivermos orando ao Senhor, que nós possamos estar juntos, intercedendo uns pelos outros e louvando ao Senhor também. Vamos orar a Ele juntos, uns pelos outros neste instante, para que o Senhor receba, né, o propósito de cada um e possa estar atendendo o anseio e a necessidade de cada um. Conversamos com Deus, adoremos a Ele também. Enquanto o Ministério de Louvor engrandece ao Senhor, você e eu intercedemos uns pelos outros neste instante. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Quero uma oração, amados. Vem para frente. É você com Deus. Não são as mãos dos ordenados ou consagrados, mas é a mão do Senhor vindo sobre a sua vida e agindo sobre você. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés.
Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso.